Na festa de casamento do milionário, uma criança desconhecida toma o microfone e diz: "Papai, você prometeu que voltava. Eu estou aqui." O salão irradiava esplendor, com flores brancas e douradas adornando cada canto, lustres de cristal reluzindo e mesas impecavelmente arrumadas. Uma melodia suave da orquestra enchia o ambiente, enquanto os convidados, em trajes de gala, aguardavam o ápice da noite, a entrada da noiva, Cecília Santoro. No altar, Ricardo Nogueira, o noivo e renomado empresário multimilionário, sorria, cercado por uma seleta roda de amigos e familiares importantes. A atmosfera era de pura celebração, luxo e grandiosidade. Mas então, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma menina com no máximo 7 anos, em um vestidinho simples e sapatos gastos, surgiu correndo pelo corredor central. Seus cabelos loiros estavam um tanto desalinhados, mas seus olhos azuis estavam fixos em uma única pessoa, o noivo. Antes que alguém pudesse reagir, ela subiu ao palco, agarrou o microfone com as 2 mãos pequenas e, com a voz embargada pela emoção, mas cheia de uma coragem surpreendente, declarou em alto e bom som, para que todos ouvissem: "Papai, você prometeu que voltaria. Sua filha está aqui." Um silêncio sepulcral tomou conta do salão. Todos pararam. A noiva congelou no meio do caminho. E Ricardo parecia ter visto um fantasma. Quem era aquela criança? E por que ela o chamava de pai? Isabela Silva nunca foi uma criança como as outras. Desde muito cedo, carregava nos olhos uma mistura de inocência e uma melanceria silenciosa, peculiar daqueles que conhecem a dor da ausência. Ela vivia com a mãe, Ana Costa, em uma casa modesta na periferia de Belo Horizonte. As paredes finas da pequena moradia deixavam o som da chuva invadir os poucos cômodos nas noites frias de inverno. Ana se desdobrava para oferecer uma vida digna à filha. Trabalhava como caixa em um supermercado durante o dia e à noite fazia costuras para vizinhos e conhecidos. O pouco que ganhava mal cobria o aluguel e as despesas básicas. Mesmo com todas as adversidades, ela sempre dedicava um momento antes de dormir para contar histórias para Isabela. Histórias de bravura, de esperança e de um pai que, apesar de distante, um dia retornaria. O nome de Ricardo Nogueira era um segredo bem guardado por Ana. Ela jamais quis manchar a imagem dele para a filha. Preferia dizer que o pai havia partido em busca de melhores oportunidades, que precisava trabalhar muito e que em breve voltaria para vê-la. No fundo, Ana sabia que aquilo era apenas uma forma de proteger o coração de Isabela da verdade cruel. Ricardo as havia abandonado. Mas para Isabela, aquelas palavras eram uma promessa sagrada, uma esperança que ela alimentava a cada dia. Ela guardava em uma pequena caixa de madeira um papel amarelado com um bilhete escrito à mão por Ricardo anos atrás. "Prometo que volto. Espere por mim." A menina relia aquele bilhete sempre que a saudade apertava. Às vezes, pegava-se imaginando como seria o tão esperado reencontro. Fechava os olhos e sonhava com o pai abrindo a porta de casa com um sorriso, a pegando no colo e dizendo que tudo ficaria bem. Isabela era uma criança doce, mas extremamente obstinada. Quando algo entrava em sua cabeça, ninguém a fazia mudar de ideia. Seus olhos azuis, herdados do pai, muitas vezes revelavam uma maturidade que não condizia com sua tenra idade. O maior temor de Ana era justamente o dia em que a filha decidisse procurar Ricardo. Ela sabia que, após tanto tempo, ele havia construído uma nova vida longe delas, e temia que o coração de Isabela não suportasse a dura realidade. Foi por isso que, nas últimas semanas, Ana se sentiu tão apreensiva. Isabela havia começado a fazer perguntas mais diretas. "Mamãe, quando o papai vai voltar? Por que ele nunca manda notícias?"
Ana tentava desviar das perguntas, mas o olhar insistente da filha mostrava que ela não estava mais disposta a aceitar desculpas vazias. Isabela sentia que algo estava errado, e quando descobriu por acaso que Ricardo estava prestes a se casar com uma mulher rica e famosa, uma chama de determinação se acendeu dentro dela. Ela não esperaria mais. Precisava vê-lo. Precisava de respostas. E nada, nem ninguém, a impediria de ir atrás delas. Se histórias reais como essa te emocionam e fazem seu coração bater mais forte, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aqui, você faz parte de uma comunidade que valoriza o poder da verdade e das segundas chances. Não perca os próximos relatos que vão mexer com você. Desde que conseguia ter memórias, o maior desejo de Isabela Silva era olhar nos olhos de seu pai e ouvir, da boca dele, uma única palavra: desculpe. Ela não queria presentes luxuosos, viagens ou roupas caras. Tudo o que sonhava era com aquele momento simples que tantas outras crianças tinham naturalmente: um abraço apertado de pai. Enquanto as outras meninas da escola faziam cartões no Dia dos Pais, Isabela apenas desenhava uma figura de um homem com o rosto indefinido. Em casa, ela guardava esses desenhos em uma caixinha de papelão, junto com o bilhete antigo que Ricardo Nogueira havia deixado anos antes. Um dia ele vai cumprir a promessa, dizia ela para si mesma todas as noites antes de dormir. O anseio de reencontrá-lo cresceu ainda mais quando Isabela começou a perceber os olhares de pena dos adultos ao seu redor. Os professores, os vizinhos, até mesmo os amiguinhos na escola. Todos sabiam que Ricardo havia sumido da vida dela. Mas para Isabela, aquilo não era abandono. Era apenas uma longa e dolorosa espera. O momento que mudaria tudo aconteceu em uma tarde chuvosa, enquanto Ana costurava uma cortina nova para a vizinha. Isabela estava na sala, folheando uma revista velha que a mãe tinha trazido do supermercado. Foi então que, entre as páginas, ela viu a foto. Lá estava ele, Ricardo Nogueira, sorrindo ao lado de uma mulher elegante com um vestido de noiva branco como a neve. A manchete anunciava: o empresário mais cobiçado de São Paulo finalmente vai se casar. A cerimônia promete ser o evento do ano. Isabela sentiu o coração disparar. Leu e releu o nome dele, observando cada detalhe da foto. O terno impecável, o sorriso que parecia forçado e aquele olhar que, mesmo à distância, ela reconheceria em qualquer lugar. Mamãe, é o papai, sussurrou, com as mãos tremendo. Ana, ao ouvir aquilo, correu até a sala, tentando disfarçar a preocupação. Pegou a revista das mãos da filha e tentou mudar de assunto, mas já era tarde demais. Nos dias seguintes, Isabela não falava de outra coisa. Ela queria ir até a festa, queria vê-lo de perto, queria perguntar cara a cara por que ele nunca voltou. A menina passou noites em claro, imaginando como seria aquele encontro. Em sua mente, o pai a veria de longe, pararia tudo e viria correndo ao seu encontro. Ele vai me reconhecer, tenho certeza, dizia com inabalável convicção. Isabela começou a traçar planos. Perguntou para colegas de escola como chegar até o endereço que aparecia na reportagem da revista. Pesquisou no computador da biblioteca do bairro o nome do salão onde seria a cerimônia. Anotou tudo em um pedaço de papel, escondendo as informações da mãe. Cada detalhe da festa estava disponível online. O local, o horário, até a lista dos convidados famosos. Era a oportunidade que ela esperava há tanto tempo. Naquele momento, o desejo de Isabela se transformou em uma verdadeira missão pessoal. Durante as semanas seguintes, ela observou Ana com atenção, esperando o momento certo para sair de casa sem ser percebida. Juntou algumas moedas que encontrou pelas gavetas e até pediu dinheiro emprestado para uma vizinha, dizendo que era para comprar material escolar. No fundo, Isabela sabia que estava prestes a fazer algo que mudaria sua vida para sempre. Mas não se importava.
O medo da rejeição era real, mas o desejo de ter uma resposta era ainda maior. Ela passava horas olhando seu próprio reflexo no espelho, tentando imaginar como o pai reagiria ao vê-la. Será que ele choraria? Será que abriria os braços? Ou será que fingiria não a reconhecer? Essa última possibilidade a assustava mais do que tudo. Mas ainda assim, Isabela não recuou. Na véspera do casamento, ela separou seu melhor vestido. Um que Ana havia costurado especialmente para ela no último Natal. Escolheu também seus sapatos menos gastos e, antes de dormir, deixou ao lado da cama a caixinha onde guardava os desenhos e o bilhete do pai. "Amanhã vai ser o dia", sussurrou, abraçando o papel amarelado contra o peito. Para Isabela, aquela não seria apenas uma festa de casamento. Seria o reencontro de uma vida inteira. O momento em que o homem que ela tanto esperou finalmente olharia para ela e talvez dissesse as palavras que ela tanto sonhava ouvir. "Minha filha, me perdoa." Na manhã do casamento, o céu amanheceu nublado, como se a cidade de São Paulo soubesse que algo grandioso estava prestes a acontecer. Isabela acordou antes mesmo do despertador tocar. Suas mãos tremiam de ansiedade enquanto ela vestia seu melhor vestido, aquele que a mãe havia feito com tanto carinho meses antes. Ela penteou os cabelos loiros com cuidado e, antes de sair, colocou o pequeno bilhete do pai dentro do bolso. Ana, como de costume, já estava na cozinha, preparando o café da manhã. O cheiro de pão torrado se espalhava pela casa, mas Isabela mal conseguia comer. O plano dela era simples, mas arriscado. Sair de casa antes que a mãe percebesse, pegar 2 ônibus e caminhar o restante do caminho até o grandioso salão de festas no bairro dos Jardins. Mas justo quando ela estava prestes a sair pela porta dos fundos, a voz de Ana ecoou firme. "Onde você pensa que vai, Isabela?" A menina congelou, respirou fundo e, com o coração disparado, respondeu: "Mamãe, eu preciso ir. Hoje é o dia do casamento do papai. Eu preciso vê-lo." Ana deixou a xícara cair no chão. O som da porcelana quebrando pareceu preencher o ambiente. Ela se aproximou da filha, com os olhos marejados, e segurou os ombros da menina com firmeza. "Isabela, por favor, esqueça isso. Ele seguiu a vida dele. Essa festa não é lugar para você. Você não entende." Mas Isabela estava irredutível. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas sua voz saiu firme. "Eu entendo, mamãe. Eu só quero olhar nos olhos dele. Só isso. Eu preciso saber por que ele nunca voltou." Ana tentou argumentar, mas percebeu que seria inútil. Por mais que quisesse proteger a filha daquela dor iminente, sabia que o desejo de Isabela era incontrolável. Quando Ana virou as costas, com o rosto escondido pelas próprias lágrimas, Isabela viu sua chance. Pegou sua pequena bolsa, saiu correndo pela rua e seguiu em direção ao ponto de ônibus. O trajeto foi árduo. Isabela não tinha o dinheiro suficiente para pagar todas as passagens. Teve que caminhar longas quadras, enfrentando o vento gelado que cortava sua pele. Cada passo parecia um teste de resistência. Os sapatos pequenos machucavam seus pés, mas ela não parava. Por alguns momentos, pensou em desistir. Sentiu medo de ser barrada na porta da festa, medo de olhar nos olhos do pai e encontrar apenas rejeição. Mas ao tocar o bilhete no bolso, ganhou forças novamente. Horas depois, Isabela chegou até o imenso portão de ferro que dava acesso ao salão de festas. 2 seguranças imponentes estavam na entrada, verificando nomes em uma lista dourada. Os convidados chegavam em carros de luxo, desfilando com vestidos caríssimos e sorrisos plastificados. Isabela respirou fundo e tentou se misturar entre as pessoas. Esperou o momento certo e, quando viu uma pequena distração dos seguranças, correu pelo jardim lateral, rastejando por trás dos arbustos floridos. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Ao chegar perto do salão principal, ouviu o som suave da orquestra ensaiando e as vozes abafadas dos convidados.
Ela se escondeu atrás de uma pilastra de mármore, observando tudo com atenção. Viu o pai de longe, elegante, sorrindo, conversando com amigos influentes, parecendo feliz. Aquilo a machucou profundamente. Por um instante, pensou em voltar para casa. Mas então lembrou-se de todas as noites em que chorou, abraçada ao travesseiro, esperando por aquele dia. Não podia mais recuar. Enquanto respirava fundo para criar coragem, uma senhora bem vestida com um colar de pérolas percebeu a presença dela e se aproximou, com um olhar curioso. "Oi, querida. Você está perdida?" Isabela apenas balançou a cabeça e, antes que a mulher pudesse chamar a segurança, a menina correu com todas as suas forças em direção ao palco. Ela sabia que aquele era o único momento que teria. Uma chance, uma oportunidade única de ser ouvida. Enquanto subia as escadas, com as mãos suando e as pernas trêmulas, uma única frase ecoava em sua mente: "É agora ou nunca." O salão estava completamente lotado e iluminado. As luzes se voltaram para a entrada principal, onde Cecília Santoro, a noiva, começava a caminhar lentamente pelo corredor, com seu vestido deslumbrante e um sorriso de triunfo estampado no rosto. Os convidados aplaudiam discretamente. Os fotógrafos registravam cada passo dela e a música suave da orquestra criava um clima mágico e reverente. Ricardo Nogueira, posicionado no altar, sorria, mas seu olhar denunciava certo nervosismo, um brilho inquieto em seus olhos. Ele ajustava a gravata a todo momento, respirando fundo para manter a postura de homem de negócios bem-sucedido e apaixonado. Foi então, no exato momento em que Cecília passava pela metade do corredor, que a cena inesperada e devastadora aconteceu. Isabela, com o coração disparado e os olhos fixos no pai, saiu de trás da pilastra de mármore onde estava escondida. Sem pensar duas vezes, correu pelo corredor central, desviando dos convidados que, surpresos, abriam espaço sem entender o que estava acontecendo. Ao chegar ao palco, subiu rapidamente os degraus e agarrou o microfone que estava posicionado para o mestre de cerimônias. Sua voz tremia, mas a emoção a fazia esquecer qualquer medo. "Papai, você prometeu que voltaria. Sua filha está aqui." O silêncio que se seguiu foi imediato e absoluto, um vácuo ensurdecedor. Os músicos pararam de tocar abruptamente, os convidados se entreolharam perplexos. Algumas mulheres levaram as mãos à boca, em choque. Homens cochichavam entre si, descrentes. Até as crianças presentes ficaram imóveis, tentando entender o que acabara de acontecer. Cecília congelou no meio do corredor, com os olhos arregalados e o buquê quase caindo de suas mãos. A expressão de felicidade e triunfo desapareceu instantaneamente, substituída por um rubor crescente no rosto e olhos que se enchiam de raiva contida. Ricardo, por sua vez, ficou completamente pálido, com o rosto esbranquiçado. As mãos dele começaram a suar, e seu olhar se fixou em Isabela como se estivesse vendo um fantasma, uma aparição do passado. Por alguns segundos, ele não conseguiu esboçar qualquer reação. Apenas ficou ali, estático, com o olhar perdido, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Os convidados começaram a murmurar cada vez mais alto, os cochichos se tornando um zumbido desconfortável. "Quem é essa menina? Ela chamou ele de papai. Isso é verdade? Ele tem uma filha secreta?" Cecília, dominada pela indignação e pela humilhação, deu alguns passos apressados em direção ao altar e, sem conseguir controlar a voz, gritou, sua voz ecoando pelo salão: "Ricardo, o que está acontecendo aqui? Quem é essa criança?" Ricardo abriu a boca, mas as palavras simplesmente não saíam, presas em sua garganta. A pressão social, o olhar de todos aqueles convidados ilustres, o julgamento estampado em cada rosto. Era como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar sobre ele, esmagando-o.
Em meio ao caos, um dos seguranças do evento, um homem musculoso, se aproximou rapidamente, tentando conter a situação. Ele puxou o microfone das mãos de Isabela com certa brutalidade e com uma voz ríspida disse: "Senhorita, você precisa sair imediatamente. Isso não é lugar para crianças sem convite." Isabela tentou resistir, mas suas forças eram pequenas demais diante do homem imponente. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto em cascatas, e ela gritou novamente, sua voz carregada de desespero: "Papai, por favor, não me manda embora. Eu só queria te ver." Os convidados, antes apenas curiosos, agora começavam a reagir de formas diferentes e visíveis. Alguns riam discretamente da situação, como se fosse apenas mais um escândalo de gente rica, um espetáculo divertido. Outros olhavam para Ricardo com desprezo e choque, murmurando palavras de julgamento e condenação. Cecília, completamente fora de si, virou-se para os convidados e, com o tom mais venenoso que conseguiu, declarou, a voz cheia de ressentimento: "Isso é um absurdo, uma invasão inaceitável. Quem deixou essa garota entrar aqui?" O mestre de cerimônias tentava desesperadamente restabelecer a ordem, pedindo que todos permanecessem em seus lugares, mas ninguém mais prestava atenção em nada. Toda a atenção estava centrada naquela menina de olhos azuis, com o rosto molhado de lágrimas e a expressão de um coração partido em 1000 pedaços. Ricardo, tentando desesperadamente salvar sua imagem e sua reputação diante de todos, finalmente balbuciou as primeiras palavras, a voz quase um sussurro de negação. Eu não sei quem é essa criança. Deve ser algum engano. Alguém trouxe ela para fazer essa cena." Aquelas palavras foram como facas cortando o coração de Isabela, dilacerando sua última esperança. Seus olhos, antes cheios de uma esperança inocente, agora mostravam apenas dor profunda e desilusão. Ela olhou fixamente para o pai, esperando algum sinal, qualquer gesto que desmentisse aquela frase cruel, uma mentira que a aniquilava. Mas não houve, apenas o vazio. O segurança começou a arrastar Isabela para fora do palco com força. Ela, entre soluços e choros abafados, ainda tentou se soltar. Sua voz um fiapo: "Por favor, não faz isso comigo. Eu só queria que você olhasse para mim. Só queria que você lembrasse de mim." Enquanto era levada, algumas pessoas começaram a filmar a cena com seus celulares, ávidas por registrar o escândalo. Já havia quem comentasse nas redes sociais, postando vídeos com legendas chocantes como: "Filha desconhecida interrompe casamento de milionário em São Paulo." Isabela foi levada até a saída lateral do salão, enquanto sua voz, já quase sem forças, ainda ecoava nos ouvidos de todos os presentes. "Papai, você prometeu..." Isabela foi empurrada com força para fora do salão, tropeçando nos degraus da saída lateral. O vento frio da noite de São Paulo bateu em seu rosto, misturando-se com as lágrimas incessantes que não paravam de escorrer. As vozes abafadas que vinham de dentro da festa ainda ecoavam, mas ela já não conseguia distinguir as palavras. Tudo parecia um zumbido distante e ensurdecedor. O peito dela doía como nunca antes, uma dor tão profunda que parecia rasgar por dentro, dilacerando sua alma. Ela se encostou na parede fria do lado de fora, tentando desesperadamente recuperar o fôlego que lhe faltava. As mãos pequenas tremiam incontrolavelmente. O corpo todo estava em choque. Suas pernas fraquejaram e, sem forças, ela se deixou escorregar até sentar-se no chão gélido, abraçando os joelhos contra o peito, buscando algum consolo. O bilhete que carregava no bolso, aquele pedaço de papel amarelado que durante tantos anos foi seu amuleto de esperança e fé, agora parecia um pedaço de mentira, uma cruel piada. Com as mãos trêmulas e vacilantes, ela o tirou do bolso e o abriu, lendo as palavras que tantas vezes repetira para si mesma, acreditando nelas. "Prometo que volto. Espere por mim."
As letras borradas, já gastas pelo tempo e pelas dobras, pareciam zombar dela agora, debochar de sua ingenuidade. Isabela apertou o bilhete contra o peito e fechou os olhos, deixando que o choro viesse com toda a força, em um pranto dilacerante e sem fim. Dentro do salão, a festa tentava continuar. Uma farsa. A música recomeçou, mas o clima havia mudado drasticamente. Alguns convidados ainda cochichavam sobre o escândalo que acabara de acontecer, as fofocas se espalhando rapidamente. Outros fingiam que nada tinha acontecido, disfarçando, enquanto olhavam com reprovação para Ricardo, o noivo agora em desgraça. Cecília, furiosa e humilhada, tentava convencer o noivo a chamar a polícia, alegando que aquilo havia sido uma invasão inaceitável e um atentado à sua reputação. Ricardo, por sua vez, permanecia em silêncio sepulcral, sentado em um canto mais afastado, com as mãos cobrindo o rosto, tentando se esconder da realidade. Ele não conseguia tirar da cabeça o olhar da menina, o olhar que, por um breve e doloroso momento, o fez lembrar de um passado que ele lutava tanto para esquecer, um passado que o assombrava. Lá fora, Isabela permaneceu imóvel por longos e frios minutos. O frio da noite parecia cortar sua pele, mas ela sequer se importava, a dor emocional era maior. Cada cena dos últimos minutos se repetia como um filme sem fim em sua cabeça. O olhar de surpresa do pai, as palavras frias de negação, o riso debochado e cruel dos convidados, a força bruta do segurança a arrastando para fora como se fosse um estorvo. Ela sentia vergonha, uma vergonha que queimava sua face, o rosto ardia, os olhos estavam inchados de tanto chorar. A menina pensava em sua mãe. Como Ana reagiria ao saber que ela havia sido expulsa daquela forma humilhante? Será que teria sido melhor nunca ter vindo? Com os olhos marejados, Isabela pegou o celular velho que carregava na bolsa. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia discar os números. Quando finalmente conseguiu ligar, a voz de Ana atendeu do outro lado, ofegante, com a voz cheia de apreensão. Isabela, onde você está? Pelo amor de Deus, o que você fez? Isabela não conseguiu responder de imediato. Apenas chorou, um choro convulso. Entre soluços conseguiu dizer: Mamãe, ele disse que não me conhecia. Ele me mandou embora. Do outro lado da linha, Ana fechou os olhos, sentindo o peso esmagador de todas as suas previsões se confirmarem. Ela sabia que esse momento partiria o coração da filha, mas ainda assim, ouvir aquilo machucava de um jeito indescritível e profundo. Fica onde você está, eu já estou indo te buscar, disse Ana, com a voz firme, mesmo lutando contra as próprias lágrimas que teimavam em rolar. Enquanto esperava pela mãe, Isabela olhou para o céu nublado. As nuvens pareciam tão pesadas quanto o que ela sentia por dentro. Ela se lembrou das noites em que sonhou com aquele momento, das vezes em que imaginou um final diferente, um abraço caloroso. Ela tinha acreditado até o último segundo que o pai a reconheceria, que correria até ela, que tudo terminaria com um abraço e um pedido de desculpas. Mas a realidade foi cruel. Alguns minutos depois, Ana chegou em um táxi, com o rosto pálido de preocupação e o olhar aflito. Quando viu a filha sentada na calçada, encolhida e desolada, correu até ela, ajoelhando-se no chão frio para abraçá-la com força, um abraço de consolo. Me desculpa, meu amor. Me desculpa por tudo isso, sussurrou Ana, a voz embargada. Isabela chorou no colo da mãe, sem conseguir dizer mais nenhuma palavra, apenas se agarrando a ela. Enquanto as duas se abraçavam, dentro do salão, a festa seguia, mas agora com um clima estranho e pesado. O olhar de Daniel Carvalho, um dos padrinhos de Ricardo e amigo de longa data, observava a cena do lado de dentro, através da janela. Ele tinha visto tudo, cada detalhe daquela humilhação. E algo dentro dele começava a se incomodar profundamente.
um sentimento de indignação. Daniel conhecia Ricardo há muitos anos. Sabia do passado dele, da história com Ana. Sabia também que aquela menina tinha os mesmos olhos do amigo de juventude, um brilho familiar que não podia ser negado. O rosto de Daniel ficou sério e pensativo. Enquanto os convidados tentavam seguir com a celebração forçada, ele apenas murmurou para si mesmo uma certeza em sua voz. Isso não pode terminar assim. E enquanto essa cena se desenrolava, fica impossível não pensar. Quantas vezes na vida ignoramos quem mais precisa de nós? Se essa história já mexeu com você até aqui, deixa o like e comenta. Toda criança merece ser ouvida. Sua interação ajuda mais pessoas a refletirem também sobre a empatia e o amor. Enquanto a música tocava de forma forçada e artificial dentro do salão, Ricardo Nogueira caminhava de um lado para o outro, inquieto, tentando desesperadamente assimilar o que havia acabado de acontecer. O suor escorria por sua testa e o olhar perdido denunciava o turbilhão de emoções contraditórias dentro dele. Vergonha, culpa, raiva e um estranho pesar. Cecília, visivelmente furiosa, estava cercada pelas madrinhas, reclamando em voz alta, fazendo questão de ser ouvida por todos os presentes. Isso foi uma vergonha, uma humilhação pública. Como você permite que uma situação dessas aconteça no nosso casamento? Meu Deus, Ricardo! Ricardo apenas balançava a cabeça sem coragem de olhar diretamente para ninguém, evitando qualquer contato visual. Por mais que tentasse esconder, a imagem de Isabela, com o rosto banhado em lágrimas e os olhos implorando, ainda estava viva em sua mente, vívida e atormentadora. Aqueles olhos azuis, os mesmos olhos que ele via todos os dias no espelho, um reflexo do seu próprio passado. No meio da confusão generalizada, Daniel Carvalho, um dos padrinhos e amigo de longa data de Ricardo, observava tudo em silêncio. Algo dentro dele não conseguia ignorar o que tinha acabado de presenciar, a crueldade daquela cena. Diferente dos outros convidados, que riam, cochichavam ou gravavam vídeos com seus celulares, Daniel estava incomodado, muito incomodado. Ele se afastou discretamente do grupo de convidados, quase sorrateiramente, e saiu pela porta lateral, indo em direção ao jardim. De longe, avistou Isabela sentada na calçada, sendo consolada pela mãe, Ana. A cena mexeu com ele de uma forma inesperada, despertando uma compaixão profunda. Daniel se lembrou de quando Ricardo e Ana estavam juntos, anos atrás. Lembrou das vezes em que o amigo confidenciava seus medos, suas dúvidas, e principalmente da época em que Ricardo decidiu deixar tudo para trás, em busca de sucesso e status, abandonando sua família. Naquele momento, uma verdade incômoda o atingiu em cheio, como um raio. Ricardo estava repetindo o mesmo padrão de fuga, mas agora, com a própria filha, negando sua própria carne e sangue. Sem pensar duas vezes, Daniel voltou para dentro do salão, atravessando a multidão de convidados que ainda comentavam sobre o escândalo com voracidade. Parou bem na frente de Ricardo, encarando-o com seriedade, seus olhos fixos nos do amigo. Ricardo, podemos conversar. Agora. É urgente. Cecília, ao perceber a aproximação, tentou interromper indignada. Não é hora, Daniel. Precisamos retomar a cerimônia. A festa não pode parar. Mas o padrinho foi direto, sua voz firme e inabalável. Cecília, com todo o respeito, essa conversa é entre mim e ele. É particular. Ricardo, visivelmente constrangido e acuado, assentiu com a cabeça, incapaz de contestar. Ambos se afastaram para um canto mais reservado do salão, longe dos olhares curiosos. Daniel respirou fundo antes de começar a falar, sua voz baixa, mas carregada de peso. Ricardo, eu conheço você há tempo suficiente para saber quando está mentindo. Aquela menina, ela é sua filha, não é? Não adianta esconder. Ricardo desviou o olhar, evitando a pergunta, a culpa estampada em seu rosto.
Mas Daniel insistiu, inflexível. Não adianta fugir agora. Você pode enganar esses convidados. Pode até tentar enganar a noiva. Mas a mim não. Eu sei a verdade. Por alguns segundos, o silêncio pesado reinou entre os dois. Apenas o murmúrio da festa ao fundo. Ricardo, com as mãos tremendo descontroladamente, passou as mãos pelos cabelos e, finalmente, com a voz embargada pela emoção e arrependimento, respondeu: Eu não queria que fosse assim. Eu só queria começar uma nova vida, sem o peso do passado, sem lembranças. Daniel o encarou com firmeza, um olhar de decepção em seus olhos. Uma nova vida? E para isso você precisa negar sua própria filha na frente de centenas de pessoas, no seu casamento? Sério, Ricardo? Ela só queria te ver. Só queria ouvir uma palavra sua, um reconhecimento. As palavras de Daniel atingiram Ricardo como um soco no estômago, um golpe devastador. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu o peso real de suas escolhas, a magnitude de seu erro. As risadas abafadas, os cochichos cruéis, a humilhação da menina, tudo começou a se acumular em sua consciência como uma tempestade prestes a desabar, um furacão de arrependimento. Daniel continuou, sua voz séria e ponderada. Olha, eu não estou aqui para te julgar, mas você precisa fazer o que é certo. Ainda dá tempo, antes que essa história vire algo muito maior e incontrolável, porque acredite, alguém já deve ter postado aquele vídeo. E quando isso explodir nas redes, você não vai conseguir controlar mais nada. Ricardo olhou para o amigo, com os olhos marejados, um brilho de desespero em seu olhar. Pela primeira vez em muitos anos, ele se sentiu pequeno, insignificante. Não era mais o homem poderoso que controlava negócios milionários. Era apenas um pai covarde, fugindo da própria responsabilidade, da própria filha. Enquanto isso, do lado de fora, Ana tentava acalmar Isabela, que já não tinha mais lágrimas para chorar, exausta de tanto sofrer. A menina, com os olhos inchados e o rosto abatido, apenas olhava para o chão como se tivesse perdido todas as forças, toda a esperança. Daniel, antes de sair da conversa com Ricardo, deixou uma última frase que ecoaria na mente do noivo, uma verdade inescapável. A verdade tem um jeito muito estranho de vir à tona, mas ela sempre vem. Só depende de você se isso vai acontecer da melhor ou da pior maneira. Com isso, Daniel virou-se e caminhou em direção à saída, decidido a encontrar Isabela e Ana. Algo dentro dele dizia que aquela história estava longe de acabar, que ainda havia um capítulo a ser escrito. Daniel saiu do salão com passos firmes e decididos. Seu olhar procurava por Isabela e Ana no jardim da entrada. Encontrou as duas sentadas em um banco de madeira, sob uma árvore frondosa, abraçadas em um gesto de consolo mútuo. A menina ainda chorava baixinho, com o rosto escondido no colo da mãe. A imagem apertou o coração dele de um jeito que não conseguia ignorar. Uma pontada de tristeza e compaixão. Ele respirou fundo, aproximou-se devagar, e com a voz mais suave que conseguiu, quase um sussurro, disse: Ana, posso falar com vocês um minuto? Ana levantou os olhos, surpresa ao ver Daniel ali. O conhecia de vista, das poucas vezes em que ele havia passado por seu antigo bairro junto com Ricardo, anos atrás. Mesmo assim, manteve-se alerta, a desconfiança ainda presente em seu olhar. O que você quer? Perguntou, a voz ainda carregada de desconfiança e mágoa. Daniel se abaixou para ficar na altura de Isabela, que o olhou com os olhos vermelhos e cansados, cheios de uma tristeza profunda. Eu vi tudo o que aconteceu lá dentro, e não concordo com nada daquilo, disse ele olhando diretamente para a menina, tentando transmitir sinceridade. Você não merecia passar por isso, Isabela, de jeito nenhum. A menina apenas baixou a cabeça, abraçando-se com mais força à mãe, buscando refúgio. Daniel continuou, sua voz calma e persuasiva. Eu conversei com o seu pai. Ele está confuso.
Mas acredito que no fundo ele sabe que cometeu um erro enorme, um erro grave. Ana bufou, incrédula e revoltada. Confuso? Depois de tudo o que fez? Depois de humilhar a própria filha na frente de todo mundo? Isso é inaceitável. Daniel suspirou, compreendendo a raiva dela. Sabia que qualquer palavra errada poderia piorar ainda mais a situação. Eu não estou aqui para defendê-lo, Ana. Estou aqui porque eu acredito que vocês merecem ao menos uma conversa digna. Sem gritos, sem seguranças, expulsando ninguém, sem mais humilhações. Ana olhou para Isabela. O olhar da menina dizia tudo. Ela queria, mais do que nunca, uma chance de ouvir qualquer palavra do pai, um mínimo reconhecimento. Nem que fosse para ouvir a verdade amarga e dolorosa. Com relutância, Ana assentiu com a cabeça, cedendo à súplica silenciosa da filha. Tá bom, mas se ele tentar machucar minha filha de novo, eu juro que não vou perdoar. Eu juro. Daniel sorriu de forma discreta, como quem agradece por aquela pequena abertura, aquela mínima chance de redenção. Enquanto isso, dentro do salão, Ricardo ainda estava paralisado pelo choque e pela culpa. As palavras de Daniel martelavam incessantemente em sua mente. Ele sabia que estava errado. Sabia que tinha fugido de tudo durante anos, de suas responsabilidades. Mas agora não havia mais como esconder, o véu da mentira havia sido rasgado. Com o olhar perdido, ele viu alguns convidados mexendo nos celulares, as telas brilhando. Já circulavam mensagens, fotos e até pequenos vídeos da cena de minutos atrás, espalhando-se como rastilho de pólvora. Uma notificação chegou em seu próprio telefone. Um vídeo gravado por um dos convidados já tinha começado a viralizar nas redes sociais, com milhares de visualizações. O título era claro e impactante. Filha desconhecida interrompe casamento milionário em São Paulo. Veja o que ela disse. O coração de Ricardo disparou, batendo forte no peito. Ele sentiu um nó na garganta, um aperto sufocante. Tudo o que mais temia estava acontecendo. Não apenas a exposição pública de sua vida secreta, mas também o peso real e avassalador da rejeição que havia imposto à própria filha. Antes que Cecília o visse saindo, ele respirou fundo e, com passos rápidos e determinados, dirigiu-se à saída lateral do salão. No jardim, ao ver o pai se aproximando, Isabela imediatamente encolheu-se nos braços da mãe, com medo de que ele fosse brigar, dizer mais palavras cruéis ou a expulsar novamente. Ricardo parou a poucos passos delas. O silêncio que se formou foi tenso e carregado de expectativa, um momento suspenso no ar. Ele olhou para Daniel, que apenas cruzou os braços e assentiu com a cabeça, incentivando o amigo a falar, a enfrentar a verdade. Ricardo então engoliu seco, abaixou-se lentamente até ficar na altura da filha e, com a voz rouca, embargada pela emoção, disse: Isabela, eu não tenho desculpas para te dar. O que eu fiz lá dentro foi imperdoável. Isabela manteve o olhar baixo, mexendo nervosamente nas próprias mãos, incapaz de encará-lo. Eu passei os últimos anos fugindo da verdade, fingindo que você não existia, achando que se eu ignorasse, tudo ficaria mais fácil para mim, para a minha consciência. Ana observava tudo com o coração apertado, pronta para intervir a qualquer sinal de nova rejeição, de mais dor para sua filha. Ricardo continuou, as palavras saindo com dificuldade, como se cada uma delas fosse um peso. Mas ver você ali, me olhando daquele jeito, me chamou para a realidade de um jeito que eu não consigo mais fugir. As palavras saíam com dificuldade. Era como se cada frase fosse um peso sendo tirado dos ombros dele, um fardo que o oprimia por anos. Eu não sei se você consegue me perdoar, disse Ricardo, olhando nos olhos de Isabela pela primeira vez, um olhar de súplica. Isabela permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. As lágrimas escorriam novamente, mas desta vez havia algo diferente em seu olhar. Um misto de dor
e uma luz tênue de esperança. Ela respirou fundo e, com a voz baixa, quase um sussurro, respondeu: "Eu só queria que você me visse. Só isso." Ricardo sentiu o peito apertar, uma dor misturada com um alívio súbito. Daniel, ao lado, assistia à cena com os olhos marejados, emocionado. Ainda ajoelhado, Ricardo estendeu a mão em direção à filha, um gesto de reconciliação. "Eu vejo você agora, Isabela, e prometo que nunca mais vou te ignorar." Era o começo de uma mudança, pequena, mas real. Uma promessa de um futuro diferente. Por alguns segundos, ninguém ao redor respirou. O silêncio era denso, como se o mundo inteiro tivesse parado para testemunhar aquele momento singular. O braço de Ricardo Nogueira permanecia estendido, oferecendo à filha uma conexão que ela esperou por anos. Isabela olhava para a mão do pai, com os olhos ainda marejados, mas agora havia algo diferente em sua expressão. Um brilho tímido de esperança começava a surgir. Ana, observando tudo de perto, sentia o coração apertado, uma mistura de alívio e apreensão. Cada palavra, cada gesto, era como uma corda tensionada, prestes a arrebentar a qualquer momento. Ela conhecia Ricardo melhor do que gostaria e temia que aquela demonstração fosse apenas mais uma tentativa de aliviar a própria consciência, uma farsa para a mídia. Mas, ao olhar nos olhos dele, percebeu algo novo. Havia sinceridade ali, uma culpa verdadeira, um arrependimento que ia além da vergonha social, que vinha da alma. Isabela respirou fundo, limpou as lágrimas com as costas da mão e lentamente estendeu sua pequena mão para tocar a de Ricardo. Quando os dedos deles finalmente se encontraram, um arrepio percorreu o corpo de ambos. Era como se uma barreira invisível, erguida por anos de ausência, estivesse começando a se desfazer, tijolo por tijolo. Ricardo puxou a filha para um abraço hesitante, um gesto que ele não fazia há tanto tempo. Por um instante, Isabela ficou rígida, sem saber como reagir, acostumada com a frieza. Mas, aos poucos, seu corpinho relaxou e ela se permitiu afundar nos braços do pai. O calor daquele abraço foi tudo o que ela sonhou durante os últimos anos. Um consolo que parecia impossível. Daniel, ao lado, respirou aliviado, um sorriso discreto em seus lábios. Sabia que aquele era apenas o começo de um longo processo de reconciliação, de cura, mas já era um passo importante e corajoso. Enquanto isso, do outro lado do jardim, alguns convidados curiosos haviam saído do salão e observavam a cena de longe. Muitos continuavam com os celulares em mãos, gravando tudo, ávidos por registrar cada segundo daquele drama. As imagens daquele reencontro comovente começaram a circular nas redes sociais em tempo real, viralizando em questão de minutos. Comentários surgiam a cada segundo. "Isso sim é um final de novela digno. Chorei vendo essa menina abraçando o pai depois de tudo. A verdade sempre aparece, e dessa vez, ao vivo." Dentro do salão, Cecília observava tudo da porta de entrada, com os braços cruzados e o olhar carregado de raiva, fúria e humilhação. Ela sabia que aquela cena tinha acabado com qualquer chance de manter as aparências, de salvar seu dia perfeito. Os convidados, que antes a bajulavam com sorrisos falsos, agora olhavam para ela com pena, ou pior, julgamento, seus segredos expostos. Ricardo, ainda abraçado à filha, finalmente criou coragem para olhar nos olhos de Ana, a mulher que ele havia abandonado. Eu sei que te fiz muito mal." Começou ele, com a voz baixa, mas firme, sem desculpas. "Sei que não posso apagar os anos que perdi, mas se vocês me deixarem, eu quero tentar consertar as coisas. Não por mim, mas por ela, por Isabela." Ana engoliu seco. Parte dela queria gritar, jogar toda a mágoa acumulada de anos na cara dele, desabafar. Mas ao olhar para Isabela, com o rosto colado ao peito do pai, um sorriso mínimo começando a se formar,
Entendeu que aquele momento não era sobre ela, sua dor. Era sobre a filha, o futuro de sua menina. Antes que pudesse responder, um dos organizadores da festa se aproximou nervoso com o rosto suado. Senhor Nogueira, os convidados estão esperando a cerimônia. Precisamos retomar. Ricardo se levantou devagar, ainda segurando a mão de Isabela, um elo que ele não soltaria. Respirou fundo, olhou para Daniel, que apenas o incentivou com um leve aceno, e em seguida para o organizador. Pode avisar a todos que o casamento está cancelado. A notícia caiu como uma bomba. Os convidados, que ainda estavam dentro do salão, começaram a reagir com murmúrios chocados e exclamações de surpresa. "Oh, como assim cancelado?" exclamou Cecília, saindo do salão com passos firmes e decididos em direção a ele, a voz carregada de incredulidade. "Exatamente como você ouviu", disse Ricardo, com uma segurança que não demonstrava há muito tempo, uma convicção nova. "Eu não posso. Eu não vou seguir com essa farsa. Não depois do que aconteceu. Minha vida mudou." Cecília, em choque, ficou sem palavras, o rosto pálido. Tentou reagir, argumentar, mas percebeu que não tinha mais controle da situação, que havia perdido o jogo. Sua expressão de noiva abandonada e humilhada começou a atrair olhares de pena dos convidados. Ela girou nos calcanhares com fúria contida e voltou para dentro do salão, deixando Ricardo, Isabela e Ana do lado de fora, no silêncio do jardim. O silêncio durou apenas alguns segundos antes de ser quebrado por aplausos discretos, vindos de alguns convidados que haviam acompanhado tudo desde o início, tocados pela cena. Daniel, de pé ao lado de Ricardo, foi o primeiro a bater palmas, um gesto de aprovação e orgulho. Logo outros convidados o seguiram, reconhecendo a coragem daquele gesto, a verdade por trás dele. Ricardo abaixou-se novamente para olhar nos olhos de Isabela, um brilho de carinho em seu olhar. Filha, eu não sei como vai ser daqui para frente, mas se você me der uma chance, eu quero fazer parte da sua vida. De verdade." Isabela, com os olhos cheios de lágrimas, apenas balançou a cabeça positivamente, um sinal de aceitação. Ana observava tudo com atenção, sentindo o coração se acalmar pouco a pouco, uma paz sutil começando a surgir. Naquele instante, Ricardo pegou o microfone que um dos seguranças havia deixado em uma mesa próxima e voltou-se para os convidados que ainda estavam no jardim, olhando para ele com curiosidade e expectativa. "Peço desculpas a todos vocês, por tudo, pela interrupção, pela confusão, mas, acima de tudo, por ter escondido a verdade, por ter fugido de quem eu sou. Hoje, eu fui lembrado do que realmente importa na vida." As palavras foram recebidas com um novo aplauso. Mais forte, mais genuíno, carregado de compreensão e admiração. Ricardo olhou para Ana e Isabela e, com um sorriso tímido, mas sincero, disse: "Vamos para casa?" Ana hesitou por um segundo, mas então concordou, um pequeno sorriso nos lábios. Daniel, ainda ao lado, colocou a mão no ombro do amigo. "Essa foi a melhor decisão que você já tomou na vida, Ricardo, a mais importante." Enquanto o trio se afastava do salão, deixando para trás o luxo opulento, os olhares julgadores e as fofocas mesquinhas, Ricardo sentia, pela primeira vez em anos, que estava fazendo algo realmente certo, algo que valia a pena. E pela primeira vez, Isabela sentia que não estava mais invisível, que finalmente tinha um pai que havia sido vista. Dentro do salão, o clima havia mudado completamente. O que antes era uma celebração luxuosa, com sorrisos falsos e promessas de um futuro perfeito e ideal, agora tinha se transformado em um campo de murmúrios, olhares constrangidos e conversas sussurradas, um verdadeiro circo de desgraças. Cecília Santoro, ainda com o vestido de noiva impecável, mas agora com a dignidade manchada, caminhava de um lado para o outro, tentando conter a raiva e a humilhação que a consumiam por dentro.
Seu rosto estava vermelho de fúria, os olhos brilhando de ódio e vergonha. As madrinhas tentavam consolá-la com palavras vazias, mas a verdade era que todas também estavam mais interessadas nos vídeos que começavam a circular nas redes sociais. O escândalo em tempo real. "Isso é um escândalo sem precedentes", exclamou Cecília, jogando o buquê longe com raiva, as flores se espalhando pelo chão. Como ele pôde fazer isso comigo? Justo no dia mais importante da minha vida, o dia do meu casamento. Enquanto isso, os convidados que até então estavam focados na noiva e no casamento, agora só falavam de uma coisa: Isabela, a menina corajosa. Você viu o vídeo? Já tem mais de 50 mil visualizações e subindo. Olha só a expressão do Ricardo quando ela grita: "Papai!" É de partir o coração. Incrível a coragem daquela garota. A equipe de filmagem da festa, que até minutos antes capturava imagens românticas para o vídeo de casamento, agora gravava discretamente os bastidores do escândalo, focando no drama. Alguns fotógrafos focaram nas expressões de incredulidade e fofoca dos convidados, outros se concentraram em registrar cada reação de Cecília, a noiva rejeitada. Do lado de fora, Ricardo, Ana e Isabela caminhavam em direção ao carro de Daniel, que havia se oferecido para levá-los para casa. Daniel abriu a porta traseira para que Isabela e Ana entrassem, um gesto de carinho e apoio. Antes de seguir, Ricardo olhou para trás. Viu alguns convidados os observando da entrada do salão, com expressões mistas de surpresa, reprovação e, para sua surpresa, até admiração em alguns rostos. Daniel deu uma leve risada enquanto dava partida no carro, um ar de leveza no ambiente. Quem diria, hein? O grande Ricardo Nogueira, fugindo de uma festa de casamento, mas dessa vez, pelos motivos certos, pelos motivos mais nobres. Ricardo esboçou um sorriso sem graça, um sorriso de alívio. Olhou pelo retrovisor e viu Isabela encostada no ombro da mãe, com os olhos ainda vermelhos, mas finalmente em paz, um sono tranquilo se aproximando. Por dentro, ele sabia que aquela era apenas a primeira de muitas conversas difíceis que viriam, muitos anos de ausência a serem preenchidos. Mas pela primeira vez, estava disposto a enfrentá-las, de peito aberto. Enquanto o carro se afastava, os comentários nas redes sociais não paravam de crescer, a história se espalhando em velocidade recorde. Vídeos do momento em que Isabela subia no palco, chorando e gritando por seu pai, já haviam alcançado milhões de curtidas e compartilhamentos. Internautas se dividiam entre críticas vorazes e apoio comovente, mas a maioria esmagadora parecia estar do lado da menina. Mensagens como: "Essa garotinha tem mais coragem do que muito adulto que conheço." Inacreditável como alguém pode negar a própria filha em público, que falta de caráter. Que bom que ele finalmente assumiu a verdade, a redenção é possível. No salão, Cecília tentava controlar os danos de sua imagem. Ligava freneticamente para assessores de imprensa, tentando impedir que a história vazasse para a grande mídia, para os telejornais. Mas já era tarde demais. Sites de fofoca, perfis de celebridades locais e até programas de TV já estavam comentando o ocorrido, o escândalo se tornando público. Em um canto, alguns dos amigos mais próximos de Ricardo trocavam olhares. Muitos deles, que antes o admiravam apenas pelo sucesso financeiro e poder, agora o viam de uma forma completamente diferente, mais humana, mais real. "Sabe de uma coisa?" comentou um dos sócios de Ricardo, enquanto mostrava o vídeo para outro amigo. "Acho que, no final das contas, ele fez o que qualquer pai de verdade faria, o que era certo." Dentro do carro, a atmosfera começava a mudar, o peso diminuindo. Daniel dirigia em silêncio, mas com um sorriso discreto nos lábios, satisfeito com o desfecho. Ana segurava a mão de Isabela, e Ricardo, bem, ele respirava fundo, como se cada quilômetro que os afastava daquele salão fosse também um passo para longe de todas as mentiras que havia contado nos últimos anos,
um passo em direção à liberdade. Papai. A voz baixa e tímida de Isabela interrompeu o silêncio reconfortante do carro. Você vai mesmo ficar com a gente agora? Ricardo virou-se parcialmente, olhando nos olhos da filha pelo banco de trás, os seus próprios olhos marejados de emoção. As palavras saíram lentas, mas cheias de sinceridade e promessa. Vou, prometo, para sempre. Ana, com lágrimas nos olhos, apenas apertou a mão de Isabela com mais força, uma confirmação silenciosa. Daniel, do banco da frente, não conseguiu conter um comentário. A voz cheia de cumplicidade. Só não esqueça que essa promessa é a mais importante da sua vida, Ricardo. Ricardo assentiu, sabendo que aquela era a sua segunda chance. Uma chance que ele não desperdiçaria. Enquanto o carro seguia pelas ruas iluminadas de São Paulo, os celulares continuavam vibrando. A história já estava sendo compartilhada por influenciadores digitais, repórteres ávidos e até apresentadores de TV local, se tornando um fenômeno. Do lado de fora, Cecília, com o vestido de noiva sujo pela terra do jardim, gritava ao telefone com sua assessoria em um ataque de fúria. Eu quero que apaguem todos esses vídeos da internet. Você está me ouvindo? Eu exijo. Apaguem tudo. Mas, assim como Daniel havia dito, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, não importa o quão forte alguém tente escondê-la. E dessa vez, ela apareceu de forma avassaladora. Enquanto o carro seguia seu caminho pelas ruas da cidade, uma sensação de silêncio reconfortante preenchia o interior do veículo. Cada um dos 4 ocupantes estava mergulhado em seus próprios pensamentos. Mas havia algo diferente no ar. Uma leveza que só vem depois de um grande alívio. Um peso que se dissipou. Ricardo, sentado ao lado de Daniel no banco da frente, mantinha os olhos fixos na estrada, mas sua mente estava em outro lugar. Sua mente repassava cada segundo do que havia acontecido naquela tarde. A vergonha pública, o medo da exposição, a humilhação, mas, acima de tudo, o choque de finalmente encarar as consequências de suas escolhas egoístas. Pela primeira vez, ele não tentou fugir, não buscou desculpas fáceis ou racionalizações. Simplesmente enfrentou a realidade de frente. Lá atrás, Ana mantinha uma das mãos sobre o ombro de Isabela, acariciando suavemente os cabelos da filha. O olhar da mãe era uma mistura complexa de cansaço acumulado, alívio profundo e uma esperança renovada que antes parecia impossível. Ela sabia que ainda teria um longo caminho pela frente, um processo de cura e reconstrução. Sabia que o perdão não seria imediato, que os anos de ausência e dor não seriam apagados com um simples abraço. Mas também entendia que aquele momento era o primeiro passo fundamental para uma nova história, um novo capítulo para os 3. Isabela, por sua vez, observava a cidade pela janela, com os olhos azuis refletindo as luzes que passavam rápido. As luzes passavam rápido, mas dentro dela o tempo parecia ter parado, congelado naquele momento. Ela pensava em tudo o que tinha dito, em cada lágrima que derramou, e principalmente nas palavras que o pai finalmente pronunciou. Vou ficar com vocês agora. Prometo. Aquelas palavras ecoavam em sua mente como um mantra, uma canção de ninar para a alma. Depois de tantos anos de espera silenciosa, depois de tantas noites perguntando o porquê de sua ausência, ela finalmente tinha uma resposta. Talvez não fosse a mais bonita, talvez ainda doesse um pouco, mas era a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, era tudo o que ela queria e precisava. Daniel, enquanto dirigia, lançava olhares rápidos pelo retrovisor, observando a pequena família que começava, aos poucos, a se reconstruir, a encontrar seu caminho. Em seu íntimo, ele sentia que havia feito a coisa certa ao intervir, ao ter a coragem de confrontar o amigo. Às vezes, uma voz de coragem no momento certo pode mudar o rumo de uma vida inteira.
e ele tinha sido essa voz. Aquela situação havia ensinado muitas lições a todos os envolvidos. Sobre orgulho ferido, sobre medo paralisante, sobre responsabilidade negligenciada, mas acima de tudo, sobre o amor incondicional. Um amor que, mesmo sufocado por anos de distância e silêncio, ainda existia, ainda resistia, forte e resiliente. A humilhação pública, os olhares de desprezo e julgamento, as críticas nas redes sociais, tudo isso ficaria para trás, se tornaria parte do passado. O que realmente importava agora era o futuro que se abria diante deles. Porque, no final, a maior lição que aquela história deixava era clara e ressonante. Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Nunca é tarde para se redimir. E ali, naquele carro simples, seguindo pelas ruas iluminadas de São Paulo, 4 pessoas, cada uma com suas feridas e cicatrizes, davam os primeiros passos rumo a um recomeço, a uma nova chance de ser feliz juntos. Os dias seguintes foram intensos para todos os envolvidos. A história de Isabela Silva se espalhou como um incêndio incontrolável nas redes sociais, capturando a atenção de milhões. Programas de TV locais começaram a falar sobre o caso com detalhes. Sites de notícias de celebridades e fofocas estampavam manchetes impactantes como "Milionário de São Paulo interrompe casamento luxuoso após filha desconhecida surgir no altar". O reencontro que emocionou a internet e chocou a alta sociedade. Ricardo Nogueira recebeu críticas pesadas e implacáveis, mas também, para sua surpresa, mensagens de apoio por ter assumido a verdade publicamente, mesmo que de forma forçada. Ele sabia que aquela não seria uma recuperação fácil. Sua imagem estava abrelhada. Sua reputação nos negócios foi arranhada e alguns parceiros se afastaram rapidamente. Mas, para sua surpresa, outras pessoas, especialmente pais solteiros e mães batalhadoras, que se identificaram com a história, começaram a enviar mensagens de encorajamento e solidariedade. Em casa, as coisas também começaram a mudar de forma significativa. Ricardo começou a visitar Ana e Isabela com frequência, com uma regularidade que ele nunca havia tido. No início, as visitas eram breves, um tanto tímidas, cheias de constrangimento. Ele trazia livros infantis, brinquedos novos e até tentava cozinhar alguma coisa para as duas. Sem muito sucesso, para o divertimento genuíno de Isabela, que ria de suas tentativas desastradas. O que mais surpreendeu Ana foi o esforço sincero e palpável que ele demonstrava em cada pequeno gesto, em cada tentativa de se reconectar. Certo domingo, Ricardo convidou as duas para um passeio no Parque Ibirapuera. Foi a primeira vez que os 3 saíram juntos desde o nascimento de Isabela, um momento verdadeiramente simbólico. Durante o piquenique improvisado, enquanto observava a filha correr alegremente atrás de pombos, Ricardo virou-se para Ana com um sorriso cansado, mas verdadeiro, um sorriso de satisfação. "Eu sei que não posso apagar o passado", disse ele olhando para o chão com a voz carregada de arrependimento. "Mas, se você me permitir, eu quero fazer parte do futuro de vocês. De verdade, Ana." Ana respirou fundo. Ainda havia mágoa profunda em seu coração, as cicatrizes do abandono. Mas ela não podia negar o que via. Havia algo diferente nele agora. Um homem tentando pela primeira vez em anos ser alguém melhor, ser um pai presente, um parceiro de verdade. Isabela, por sua vez, parecia florescer como uma flor rara. Na escola, ela passou a ter novas histórias para contar com um brilho nos olhos. Falava com orgulho de como o pai a buscava de carro, de como agora ele a ajudava com os deveres de casa, com a matéria de matemática. As cicatrizes emocionais ainda estavam lá, profundas, mas cada abraço, cada sorriso ajudava a curá-las um pouco mais, a suavizar a dor. E quanto a Daniel, o amigo fiel que teve a coragem de enfrentar Ricardo no momento mais crítico e decisivo,
também recebeu o reconhecimento merecido e justo. Muitos dos convidados que presenciaram a cena o procuraram depois, elogiando sua atitude nobre e corajosa. Até mesmo algumas empresas de responsabilidade social entraram em contato com ele, convidando-o para palestras sobre empatia, ética e justiça, usando sua história como exemplo. Cecília, ela desapareceu da mídia por algumas semanas, evitando os holofotes. Quando reapareceu, estava em uma entrevista dizendo que preferia olhar para frente e que merecia alguém que fosse sincero desde o começo, tentando se vitimizar. Muitos acharam forçado, mas ela parecia ter aprendido uma dura lição sobre a arrogância, superficialidade e a importância da verdade. Quanto a Ricardo, uma coisa era certa: a vida dele jamais voltaria a ser a mesma. E olhando para Isabela, sempre que ela o chamava de papai, com aquele sorriso tímido e puro, ele sabia que pela primeira vez em muito tempo estava exatamente onde deveria estar, fazendo a coisa certa. Se essa história tocou o seu coração, assim como tocou o nosso enquanto contávamos cada detalhe, queremos te convidar a refletir junto com a gente. Quantas vezes, na correria da vida, na busca por status e dinheiro, deixamos de enxergar as pessoas que mais precisam de nós, aquelas que realmente importam? Quantas promessas são feitas e nunca cumpridas, ferindo corações inocentes? E, o mais importante, quantas segundas chances deixamos escapar simplesmente por orgulho, por medo de enfrentar a verdade? A história de Isabela, Ricardo e Ana é um lembrete poderoso de que, por mais difícil que seja, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, de vir à tona. Às vezes ela chega de forma dolorosa e inesperada, no meio de uma cerimônia lotada, com olhares de julgamento e câmeras apontadas. Mas no final, o que realmente importa é como escolhemos reagir diante dela, se vamos fugir ou enfrentar. Por isso, se você também acredita que nunca é tarde para fazer a coisa certa, para buscar a redenção, deixe o seu comentário aqui embaixo com a frase: "A verdade sempre aparece". Queremos saber o que você achou dessa história. O que você faria se estivesse no lugar da Isabela, ou da Ana, ou até mesmo de Ricardo? E não esqueça, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Talvez exista uma Isabela por aí, esperando por um simples gesto de reconhecimento, por um abraço, por uma promessa cumprida. Se você gosta de histórias emocionantes como essa, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos, cheios de lições de vida, superação e emoções verdadeiras. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, nunca subestime o poder de um reencontro.